Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela só queria ajudar um senhor perdido no banco. 3 dias depois, foi chamada à sala do homem mais poderoso da cidade. O que ele revelou transformaria sua vida e reabriria uma ferida que ela passou décadas tentando esquecer. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O céu de São Paulo estava carregado naquela tarde de quinta-feira, com nuvens densas que prometiam uma tempestade, mas hesitavam como quem guarda segredos. Aurora Mendes ajustou o casaco bege sobre os ombros enquanto caminhava pelas ruas do centro histórico, onde os prédios antigos se misturavam com a modernidade caótica da metrópole. Seus passos ecoavam no calçamento irregular da rua São Bento, e ela não sabia explicar o que a havia levado até ali naquele fim de tarde. Trabalhava há 6 anos na Papelaria Esperança, um estabelecimento familiar que resistia bravamente à invasão das grandes redes e do comércio digital. O negócio de seu Joaquim, um português teimoso que a havia contratado ainda jovem, ficava numa galeria meio esquecida entre a Praça da Sé e o pátio do colégio. Aurora conhecia cada caneta, cada caderno, cada envelope daquela loja como se fossem extensões de si mesma. Sua vida seguia uma rotina reconfortante. Chegava às 8 da manhã, organizava as mercadorias, atendia os clientes regulares, estudantes, aposentados, pequenos empresários que ainda preferiam o papel ao digital, e fechava às 6 da tarde. Mas naquele dia, algo diferente a inquietava. Talvez fosse o jeito como a senhora Carmen, que comprava material escolar para os netos, havia comentado sobre mudanças no ar. Ou talvez fosse o próprio clima pesado que parecia prenunciar não apenas chuva, mas alguma reviravolta. Aurora não. Acreditava em pressentimentos, mas sentia no peito uma ansiedade que não conseguia nomear. Decidiu passar no banco antes de voltar para casa. Sua conta poupança tinha pouco mais de R$ 2.000, fruto de economias minuciosas ao longo dos anos. Morava sozinha num apartamento pequeno no Bexiga, num prédio da década de 1950, que ainda mantinha o charme dos azulejos originais e o aroma de café que subia da padaria do térreo. Não era muito, mas era seu. Depois da morte do pai, quando tinha apenas 17 anos, aprendera a valorizar a independência como um tesouro raro. O Banco Central do Brasil, na região, funcionava numa das agências maiores do centro, instalada num edifício Art Deco dos anos 1940. Aurora empurrou a porta giratória de vidro e sentiu o contraste gelado do ar-condicionado com o calor abafado da rua. O saguão principal era um mar de gente, funcionários públicos sacando salários, aposentados esperando na fila preferencial, estudantes tentando resolver financiamentos. O barulho era constante, conversas sobrepostas, telefones tocando, o som metálico das senhas sendo chamadas. Foi quando ela o viu. Um homem de cabelos grisalhos, trajando um terno que já fora elegante, mas agora mostrava sinais de desgaste, nas mangas e no colarinho. Ele estava parado diante de um dos balcões de atendimento, segurando um envelope amarelado com uma mão trêmula, enquanto tentava organizar papéis que insistiam em escorregar de seus dedos. Tinha a postura curvada de quem carrega o peso de muitos anos, mas havia algo em seu rosto que chamou a atenção de Aurora, uma vulnerabilidade crua que contrastava com a dignidade silenciosa de seus gestos. Ele parecia perdido, como se aquele ambiente automatizado fosse um labirinto impossível de decifrar. Aurora observou enquanto ele tentava compreender os códigos numéricos de uma correspondência bancária, franzindo a testa numa concentração dolorosa. Os funcionários do banco passavam por ele sem parar, absortos em suas próprias urgências. Uma jovem de salto alto quase esbarrou nele, murmurando um com licença impaciente. Sem pensar, Aurora se aproximou. Sempre fora assim, incapaz de ignorar quem precisava de ajuda, mesmo quando ela própria mal conseguia resolver seus problemas. Era um instinto que vinha desde criança, quando cuidava do pai após a falência da pequena empresa familiar.
O senhor está precisando de ajuda? Perguntou, com a voz suave que usava para acalmar clientes nervosos na papelaria. O homem ergueu os olhos, e Aurora sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Eram olhos azuis, de um tom acinzentado como o céu antes da tempestade, mas havia neles uma profundidade que parecia guardar histórias inteiras. Por um momento, ele pareceu surpreso, como se não esperasse gentileza naquele lugar frio e impessoal. Sim, talvez, disse ele, com uma voz educada que carregava um sotaque que Aurora não conseguiu identificar imediatamente. Recebi esta carta e não consigo entender o que significa. Aurora estendeu a mão para pegar o documento. Era um extrato de movimentação bancária complexo, cheio de códigos e referências que realmente poderiam confundir qualquer pessoa não familiarizada com o jargão financeiro. Ela estudou os números por alguns segundos, sentindo a proximidade dele. Um perfume discreto de sândalo misturado com algo que lembrava livros antigos. Veja só, disse ela, apontando para uma linha específica. Este código aqui significa que houve uma transferência internacional para sua conta. E este valor, nossa, é uma quantia significativa. Ela ergueu os olhos e viu que ele a observava com uma intensidade desconcertante. O senhor fez alguma transação recente com o exterior? Otávio, pois era esse o nome que ela leria mais tarde no cabeçalho da carta, assentiu lentamente. Sim, fechei alguns negócios antigos, mas nunca consegui entender esses papéis todos. Ele fez uma pausa, como se pesasse as próximas palavras. Minha esposa costumava resolver essas questões. Depois que ela se foi, eu meio que evitei lidar com essas coisas. Havia uma dor silenciosa nessa confissão e Aurora sentiu o coração se apertar. Conhecia bem aquele tipo de perda, a ausência que transforma tarefas simples em montanhas intransponíveis. Entendo perfeitamente, disse ela, com sinceridade. Posso te ajudar a organizar tudo isso. Vamos ver. Você precisa ir até aquele guichê ali para confirmar o recebimento. Depois é só preencher este formulário aqui, ó. E não esqueça de levar um documento com foto. Durante os próximos 20 minutos, Aurora o guiou por todo o processo. Explicou cada etapa com paciência. Ajudou-o a preencher os formulários, esperou junto com ele na fila. Não sabia por que estava fazendo aquilo. Tinha seus próprios assuntos para resolver, mas algo naquele homem despertava nela um cuidado instintivo. Quando tudo estava resolvido, ele se virou para ela com um sorriso que transformou completamente seu rosto. As rugas ao redor dos olhos se aprofundaram, mas de uma forma calorosa, quase jovial. Não sei como agradecer, disse ele. Faz muito tempo que alguém não é tão gentil comigo. Imagina, respondeu Aurora, sentindo as bochechas corarem levemente. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não fariam, disse ele com uma certeza tranquila. A maioria das pessoas está ocupada demais com seus próprios problemas. Você tem algo especial. Ela riu, constrangida. Acho que é só jeito. De quem trabalha atendendo o público. A gente acaba desenvolvendo paciência. Onde você trabalha? Numa papelaria aqui no centro. Papelaria Esperança, conhece? Fica na Galeria Prestes Maia. Ele anotou o nome num pequeno caderno de couro que tirou do bolso interno do paletó. A caligrafia era elegante, à moda antiga, com traços firmes apesar da idade. Aurora, disse ele, lendo a etiqueta com seu nome que estava presa ao casaco. Um nome bonito, significa alvorada, não é? Meu pai escolheu. Dizia que eu era a luz que chegou na vida dele quando tudo estava escuro. A voz dela ficou mais baixa ao falar do pai, como sempre acontecia. Otávio a observou com uma atenção que a fez se sentir vista de uma forma diferente. Não era o olhar apressado dos clientes da papelaria, nem a avaliação superficial que recebia eventualmente nas ruas. Era como se ele estivesse realmente a enxergando. Ele tinha razão, disse, simplesmente. Despediram-se no saguão do banco. Aurora o viu caminhar em direção à saída, os ombros um pouco mais eretos do que quando chegara. Pela janela, observou-o entrar num táxi que parecia ter visto melhores dias. Só então percebeu que não havia perguntado o nome dele. Durante o resto da tarde, não conseguiu tirar o encontro da cabeça. Havia algo naquele homem que a intrigava.
uma contradição entre a aparência de fragilidade e uma presença que, olhando em retrospectiva, parecia quase magnética. Os olhos dele, principalmente, tinham a profundidade de quem viveu muito, mas também uma tristeza que parecia pesar sobre ele como uma carga invisível. Na manhã seguinte, Aurora chegou à papelaria com 5 minutos de atraso, o que era raro para ela. Seu Joaquim já estava atrás do balcão, organizando as notas fiscais do dia anterior. Era um homem baixo e robusto, com um bigode grisalho sempre bem aparado e um jeito direto de falar que escondia um coração generoso. "Bom dia, moça", disse ele, sem erguer os olhos dos papéis. "Aconteceu alguma coisa? Você nunca se atrasa." "Só peguei um trânsito mais pesado", mentiu Aurora, amarrando o avental azul da loja. Na verdade, havia demorado mais no banho, perdida em pensamentos sobre o encontro do dia anterior. Resmungou seu Joaquim, num tom que deixava claro que não acreditava na desculpa, mas não ia insistir no assunto. A manhã transcorreu normalmente. Aurora atendeu a senhora Helena, que comprava cadernos para as aulas de bordado. Vendeu uma caixa de canetas coloridas para um pai que preparava material escolar para o filho. Organizou a sessão de papéis de carta, que havia ficado bagunçada depois que um grupo de adolescentes passou por ali procurando adesivos. Foi por volta das 11 horas que a campainha da porta tocou e ela ergueu os olhos para cumprimentar o novo cliente. Para sua surpresa, era um jovem vestindo o uniforme de uma empresa de malote, segurando um envelope branco com o logotipo dourado de uma firma que ela nunca havia visto. "Aurora Mendes?" perguntou ele, conferindo um papel. "Sou eu", respondeu ela, intrigada. "Raramente recebia correspondência no trabalho. Entrega especial", disse o rapaz, estendendo o envelope e uma prancheta para ela assinar. "Precisam da confirmação de recebimento." Aurora assinou o documento e pegou o envelope. Era pesado, feito de papel de qualidade superior, com seu nome escrito numa caligrafia elegante que lhe pareceu familiar. Não havia remetente identificado, apenas o endereço da papelaria e um selo dourado lacrado com cera. "Quem te mandou entregar isso?" perguntou ela, mas o jovem já estava se dirigindo para a porta. "Não sei informar, senhora. Só recebo as entregas e faço a distribuição." Sozinha. Novamente, Aurora virou o envelope nas mãos. O lacre de cera tinha um desenho gravado, uma espécie de brasão com iniciais que ela não conseguiu decifrar. Seu coração bateu mais rápido sem que ela soubesse exatamente por quê. Seu Joaquim apareceu atrás dela, curioso. "Correspondência. Importante?" "Não sei", disse Aurora. "Não conheço quem enviou. Então abre logo, moça, não vai saber ficando aí olhando para o envelope." Com cuidado, Aurora rompeu o lacre. Dentro havia uma única folha de papel, da mesma qualidade, requintada do envelope. A caligrafia era a mesma que havia visto no caderno de couro no banco. Traços firmes, elegantes, anacrônicos. "Cara Aurora", começava a carta. "Espero que não se incomode com esta correspondência inesperada. Não consegui parar de pensar na gentileza que você demonstrou ontem. Em um mundo onde a bondade genuína se tornou rara, você me ofereceu algo precioso. Um momento de humanidade quando eu mais precisava." Aurora sentiu as bochechas corarem. Era ele, o homem do banco. Mas como havia conseguido seu endereço de trabalho? A carta continuava. "Gostaria de convidá-la para um encontro. Não se trata de um convite comum, e entendo que possa parecer estranho vindo de um desconhecido, mas acredito que certas conexões transcendem as convenções sociais, e senti que houve algo especial em nosso breve encontro." Aurora fez uma pausa na leitura, sentindo o coração disparar. Seu Joaquim se aproximou mais, tentando espiar por cima do ombro dela. "Então, que diz aí?" "É um convite", disse ela, sem saber bem como explicar. "Convite para quê?" Aurora voltou os olhos para a carta. "Se você aceitar, gostaria que viesse até meu escritório amanhã às 5 da tarde. Fica no último andar do edifício Delamare, na Avenida Paulista, 1500. Diga ao porteiro que veio para a sala Delamare. Não se preocupe com trajes especiais. Sua simplicidade natural é mais elegante que qualquer artifício."
O nome Delamare fez Aurora franzir a testa. Já havia ouvido falar daquele edifício, um dos mais luxuosos da Paulista, com fachada de vidro e mármore que refletia o céu de São Paulo como um espelho. Que tipo de escritório aquele homem tinha lá? A carta terminava de forma enigmática. Sei que este convite pode parecer incomum, mas peço que confie em sua intuição. Às vezes, os momentos mais importantes de nossas vidas chegam disfarçados de coincidências. Estarei esperando por você. Com admiração sincera, Otávio Delamare. Delamare, disse seu Joaquim, que havia conseguido ler por cima do ombro dela. Nossa, moça, você conhece alguém da família Delamare? Não, quer dizer, não sabia que ele era um Delamare, disse Aurora, ainda processando a informação. Por que você conhece esse nome? Seu Joaquim deu uma risada incrédula. Conhecer? Menina, os Delamare são uma das famílias mais ricas de São Paulo. Tem negócios no mundo inteiro. Aquele edifício na Paulista é propriedade deles há décadas. Aurora sentiu um frio na barriga. O homem vulnerável que havia ajudado no banco era um magnata? Não fazia sentido. Ele parecia tão comum, tão humano. Deve ser um engano, murmurou ela. O homem que eu ajudei não parecia rico. Estava com um terno velho, parecia meio perdido. Às vezes os mais ricos são os mais simples, filosofou seu Joaquim. Minha avó dizia que o dinheiro de verdade não precisa se mostrar, mas que você vai fazer? Vai aceitar o convite? Aurora dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso do avental. Não sei. É tudo muito estranho. Estranho pode ser, disse seu Joaquim, mas também pode ser a chance da sua vida. Quantas vezes uma pessoa como você recebe um convite de alguém como ele? Durante o resto do dia, Aurora não conseguiu se concentrar no trabalho. Vendia material escolar mecanicamente, respondia às perguntas dos clientes no automático, organizava o estoque sem prestar atenção ao que fazia. Sua mente estava dividida entre a lembrança do homem gentil do banco e a revelação de que ele era, aparentemente, uma figura importante da sociedade paulistana. Quando fechou a loja, às 6 da tarde, já havia tomado uma decisão. Iria ao encontro. Não sabia exatamente por quê, mas sentia que precisava ir. Havia algo naquele convite que despertava sua curiosidade de uma forma que ela não experimentava há anos. Desde a morte do pai, sua vida havia se tornado uma sequência de escolhas seguras, previsíveis. Talvez fosse hora de correr um risco. Chegou em casa e foi direto para o armário. Não tinha muitas opções de roupa. Sua vida social era limitada e raramente precisava de algo mais elaborado que jeans e blusas casuais. Mas tinha um vestido azul marinho que havia comprado no ano anterior para o casamento de uma colega. Era simples, mas elegante, e realçava seus olhos castanhos e os cabelos castanho claros que geralmente mantinha presos. Passou a noite inteira acordada, imaginando como seria o encontro. Que tipo de escritório Otávio Delamare teria? Por quê? Havia se interessado por ela? E principalmente o que ele queria? Na tarde seguinte saiu do trabalho 1 hora mais cedo, alegando que precisava resolver questões pessoais. Seu Joaquim a dispensou com um sorriso cúmplice e um vai que dá certo, moça. O trajeto até a Avenida Paulista foi uma tortura de ansiedade. Aurora tomou o metrô na estação Sé e desceu na Trianon MASP, sentindo as pernas bambas. A Paulista fervilhava com o movimento típico do fim de tarde. Executivos apressados, estudantes, turistas fotografando os prédios icônicos. O edifício Delamare se destacava entre os arranha-céus, uma torre de vidro e aço que parecia tocar as nuvens. O lobby do prédio era uma lição de sofisticação. Piso de mármore negro polido, paredes revestidas de madeira escura, luminárias de cristal que criavam uma iluminação quente e acolhedora. Aurora se sentiu completamente fora de lugar, mas se dirigiu ao balcão de recepção com toda a dignidade que conseguiu reunir. Boa tarde, disse ela para o porteiro, um homem de meia idade vestindo um uniforme impecável. Vim para a sala. Delamare, meu nome é Aurora Mendes. O homem conferiu uma lista e assentiu respeitosamente. Claro, senhora Mendes. O senhor Delamare está esperando. 30º andar, elevador da direita.
A subida pareceu durar uma eternidade. Aurora observou os números mudando no painel digital, sentindo o estômago se contrair de nervosismo. Quando as portas se abriram, ela se viu diante de um corredor silencioso, com apenas uma porta ao fundo. Uma placa discreta dizia: Sala della Mare, acesso restrito. Ela bateu levemente na porta. Entre, disse uma voz familiar. Aurora empurrou a porta e imediatamente perdeu o fôlego. Não era apenas um escritório. Era mais parecido com a sala de estar de um palácio. As paredes eram revestidas de madeira escura, decoradas com quadros que pareciam originais de artistas que ela só conhecia por livros. Havia uma lareira acesa, apesar do calor lá fora, e poltronas de couro que pareciam ter sido feitas à mão. Mas o que mais impressionava eram as janelas. Painéis de vidro que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista de 360 graus de São Paulo. E lá estava ele. Otávio della Mare estava de pé diante da janela, observando a cidade. Mas agora ele parecia diferente. Usava um terno perfeitamente cortado, de um tecido que Aurora reconheceu como sendo de qualidade superior. Os cabelos estavam penteados com mais cuidado, e ele tinha uma postura que irradiava uma autoridade silenciosa. Ainda assim, quando se virou para ela, os olhos eram os mesmos, profundos, melancólicos, gentis. Aurora, disse ele, com um sorriso que transformou novamente seu rosto. Você veio. Vim, respondeu ela, ainda assimilando a transformação. Mas eu não entendo. Você não me disse quem era. Não menti para você, disse ele se aproximando. Ontem, no banco, eu era exatamente quem você viu. Um homem perdido, precisando de ajuda. O fato de eu ter dinheiro não muda isso. Ele a convidou para se sentar numa das poltronas de couro. Um homem idoso vestido como um mordomo apareceu silenciosamente com uma bandeja de chá e biscoitos finos. Obrigado, Francisco, disse Otávio. Pode nos deixar a sós. Quando ficaram sozinhos, Otávio se sentou na poltrona em frente à dela. Aurora percebeu que, apesar de toda a elegância do ambiente, ele parecia cansado. Havia uma palidez em sua pele que não havia notado no dia anterior. Imagino que esteja confusa, disse ele, servindo chá numa xícara de porcelana fina. E tem todo o direito de estar. Mas preciso que saiba que meu interesse por você é genuíno. Interesse? Perguntou Aurora, aceitando a xícara com mãos ligeiramente trêmulas. Há muito tempo não. Encontro alguém como você, disse ele, com uma sinceridade que a fez parar de questionar. Alguém que vê uma pessoa em dificuldade e simplesmente ajuda, sem esperar nada em troca. Alguém que trata um estranho com gentileza verdadeira. Qualquer pessoa faria o mesmo, disse Aurora, repetindo as palavras do dia anterior. Não fariam, disse ele, exatamente como havia dito no banco. Você não imagina o quanto isso me tocou. Faz muito tempo que eu não me sinto visto como um ser humano comum. Havia uma vulnerabilidade nessas palavras que fez o coração de Aurora se apertar. Ela começou a entender que, apesar de toda a riqueza aparente, Otávio della Mare era um homem profundamente solitário. Por que me trouxe aqui? Perguntou ela com suavidade. Otávio ficou em silêncio por um longo momento, observando o chá em sua xícara, como se procurasse palavras certas. Porque, disse ele finalmente, preciso fazer uma última viagem e não quero fazê-la sozinho. Aurora sentiu o ar faltar nos pulmões. Uma última viagem? Repetiu com a voz quase um sussurro. Havia algo na forma como ele disse aquelas palavras que fez um arrepio percorrer sua espinha. Otávio se levantou e caminhou até a janela panorâmica. O sol estava se pondo sobre São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados que se refletiam nos vidros dos arranha-céus. A cidade se estendia infinitamente em todas as direções, um mar de luzes que começava a se acender na penumbra crescente. Há algumas coisas que você precisa saber sobre mim, disse ele sem se virar. Coisas que podem mudar completamente sua opinião. Aurora colocou a xícara de chá sobre a mesa lateral, o barulho da porcelana contra o mármore ecoando no silêncio da sala.
Estou ouvindo. Tenho 62 anos, começou Otávio, com a voz pausada. Construí um império empresarial ao longo de 4 décadas. Tenho negócios em 17 países, propriedades em 5 continentes e uma fortuna que poderia sustentar uma cidade pequena. Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. E também tenho um tumor no pâncreas, inoperável. 6 meses de vida, segundo os médicos, talvez menos. O mundo pareceu parar para Aurora. Ela sentia o coração batendo nos ouvidos, um zumbido que abafava todos os outros sons. Otávio, murmurou, sem saber o que dizer. Não quero sua pena, disse ele, finalmente se virando. Já passei da fase de negar ou de me revoltar contra o destino. Estou em paz com isso, mas não estou em paz com a forma como vivi. Ele voltou a se sentar, mas agora se inclinou para a frente, como se precisasse que ela entendesse cada palavra. Dediquei minha vida a construir um legado material. Acumulei riqueza, poder, influência, mas no processo me esqueci de viver. Perdi minha esposa há 5 anos, não para uma doença como você deve estar imaginando, mas para minha própria obsessão pelo trabalho. Ela morreu sozinha numa manhã de domingo, enquanto eu estava em uma reunião de negócios em Londres. Quando soube, ela já estava sendo velada. A dor na voz dele era palpável. Aurora sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Desde então, continuou Otávio, tenho vivido como um fantasma. Minha vida se resumia a contratos, investimentos, relatórios financeiros. Até ontem, quando você me ajudou no banco, pela primeira vez em anos, alguém me olhou como se eu fosse apenas um ser humano que precisava de ajuda. Você é um ser humano, disse Aurora com firmeza. Independente de quanto dinheiro tem ou de qual é a sua posição social. Otávio sorriu, mas era um sorriso triste. É exatamente isso que me faz querer passar meus últimos meses ao lado de alguém como você. Aurora sentiu o coração disparar. Otávio, eu não sei o que dizer. Isso é tudo muito overwhelming, completou ele usando a palavra em inglês. Eu sei, e sei também que é muito para pedir, mas preciso que entenda. Não estou procurando romance no sentido tradicional. Não estou oferecendo um futuro juntos porque não tenho futuro para oferecer. Estou oferecendo alguns meses de vida intensa, de experiências verdadeiras, de conexão humana genuína. Que tipo de viagem você está falando? Se perguntou Aurora, sentindo que precisava de detalhes concretos para processar tudo aquilo. Viena, disse ele imediatamente. Preciso fechar alguns negócios antigos lá. Contratos que estão abertos há décadas, parcerias que precisam ser dissolvidas adequadamente. Mas também quero conhecer a cidade pelos olhos de alguém que nunca a viu antes. Quero ouvir música clássica no Musikverein, caminhar pelos jardins de Schönbrunn, tomar café na Sacher-Torte original do Hotel Sacher. Aurora o observava enquanto ele falava, notando como seus olhos ganhavam vida ao descrever aqueles planos. Havia uma paixão ali que contrastava com a melancolia que ela havia percebido desde o primeiro encontro. Por que eu? Perguntou ela com sinceridade. Você deve conhecer pessoas muito mais interessantes, mais cultas, mais adequadas ao meu meio social. Otávio a interrompeu. Aurora, você não entende. Passei anos rodeado de pessoas que só se interessavam por mim por causa do meu dinheiro. Mulheres que fingiam me amar para ter acesso à minha fortuna. Homens que se diziam amigos, mas só queriam parcerias de negócios. Você foi a primeira pessoa em muito tempo que me tratou com gentileza desinteressada. Mas eu não sei nada sobre alta sociedade, protestou Aurora. Não sei me comportar em lugares elegantes, não falo outros idiomas, não. Aprende, disse ele simplesmente. E mais importante, você não precisa se tornar outra pessoa para me agradar. Gosto de você exatamente como é. Otávio se levantou novamente e caminhou até uma estante repleta de livros. Tirou um volume encadernado em couro e voltou para perto dela. Este é meu passaporte para a última fase da vida, disse ele abrindo o livro. Aurora viu que eram fotografias, imagens de uma Viena que parecia saída de um conto de fadas, com palácios imperiais, jardins cobertos de neve,
salões, dourados onde pessoas elegantes dançavam valsas. Já estive lá dezenas de vezes, continuou Otávio. Mas sempre a trabalho. Nunca tive tempo de realmente ver a cidade, de sentir sua magia. Quero fazer isso agora com você. Aurora folheou o livro, impressionada com a beleza das imagens. Havia algo de irreal naquelas fotografias, como se fossem de um mundo paralelo, onde a elegância e a beleza eram a norma. Quanto tempo seria essa viagem? Perguntou ela, tentando ser prática. 3 semanas, respondeu Otávio. Talvez 1 mês, depende de como os negócios se desenrolarem. E meu trabalho? Não posso simplesmente abandonar seu Joaquim na papelaria. Já pensei nisso, disse Otávio, com um sorriso que revelava que havia planejado tudo cuidadosamente. Posso providenciar uma funcionária temporária para substituí-la, alguém experiente, que conhece o ramo. E, claro, todos os seus gastos serão cobertos. Aurora fechou o livro e o devolveu para ele. Você pensou em tudo. Pensei, admitiu ele, porque sei que esta pode ser minha última chance de viver algo real. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Aurora podia sentir o peso da decisão sobre seus ombros. Era uma oportunidade única, possivelmente irrepetível, mas também era aterrorizante. Deixar sua vida segura e previsível para embarcar numa aventura com um homem que mal conhecia, mesmo que esse homem fosse Otávio Delamare. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Claro, respondeu Otávio sem pressionar. Mas, não muito tempo, pretendo viajar na próxima semana. Na próxima semana? Aurora arregalou os olhos. Isso é muito rápido. Quando se tem 6 meses de vida, 1 semana é uma eternidade, disse ele, com uma simplicidade que cortou o coração dela. Aurora se levantou, sentindo que precisava de ar. A sala luxuosa de repente pareceu pequena demais, apesar de suas dimensões generosas. Posso caminhar um pouco? Pediu ela. Preciso processar tudo isso. Claro, disse Otávio. Quer que eu a acompanhe ou prefere ficar sozinha? Sozinha, se não se importar. Otávio assentiu e indicou uma porta, discreta no canto da sala. Essa porta leva a um terraço privativo. Você pode ficar lá o tempo que precisar. Aurora atravessou a porta e se viu num terraço que oferecia uma vista ainda mais impressionante da cidade. O ar noturno estava fresco, uma brisa suave que contrastava com o calor que ainda subia das ruas lá embaixo. São Paulo brilhava aos seus pés como uma constelação terrestre, e ela podia ver o movimento dos carros nas avenidas, pequenos pontos de luz que se moviam como células numa corrente sanguínea. Apoiou-se na balaustrada de mármore e tentou organizar seus pensamentos. Tudo aquilo parecia um sonho, o tipo de coisa que acontecia apenas em filmes ou livros de romance. Uma mulher comum, de origem humilde, recebendo um convite para viajar pela Europa com um milionário misterioso e doente. Era tão cinematográfico que chegava a ser surreal. Mas havia algo na sinceridade de Otávio que a fazia acreditar que não se tratava de algum tipo de pegadinha ou manipulação. A dor em seus olhos quando falou da esposa morta, a vulnerabilidade quando admitiu sua solidão, a forma como a havia tratado desde o primeiro encontro, tudo isso sugeria que ele estava sendo genuíno. A porta do terraço se abriu atrás dela, e Otávio apareceu carregando um casaco feminino. Pensei que você pudesse estar com frio, disse ele, oferecendo o casaco. Era de cachemira, macio como seda, num tom de azul profundo que combinava perfeitamente com o vestido dela. Obrigada, disse Aurora, aceitando o casaco. Como sabia que eu vestiria esse tamanho? Tenho bom olho para essas coisas, respondeu, ele com um sorriso discreto. Décadas avaliando investimentos me ensinaram a observar detalhes. Eles ficaram lado a lado observando a cidade. Aurora podia sentir o perfume discreto de sândalo que havia notado no banco, misturado agora com algo que lembrava madeira e especiarias. Posso fazer uma pergunta? Disse ela, depois de alguns minutos de silêncio. Qualquer uma. Por que Viena? Existe algum motivo especial para ser lá? Otávio ficou pensativo por um momento. Minha esposa, Celeste, era pianista.
Formou-se no Conservatório de Viena, nos anos 1980. Sempre dizia que queria voltar lá comigo, não para trabalhar, mas para mostrar a cidade que a havia formado como artista. Nunca conseguimos fazer essa viagem. E agora você quer ir em memória dela? Não exatamente, disse Otávio. Quero ir porque finalmente entendi o que ela tentava me dizer. Que existe vida além dos negócios, beleza além dos números, conexões além dos contratos. Aurora o observou de perfil. Havia uma nobreza em seu rosto que não tinha nada a ver com dinheiro ou posição social. Era a dignidade de alguém que havia aprendido lições importantes sobre a vida, mesmo que tarde demais. Você realmente acredita que só tem 6 meses? Perguntou ela com suavidade. Os médicos são claros a respeito, respondeu Otávio. Tumor no pâncreas, estágio avançado. Não há muito o que fazer além de controlar a dor e tornar o tempo restante o mais significativo possível. E a quimioterapia? Cirurgia? Tentei tudo. Viajei para clínicas na Suíça, nos Estados Unidos, na Alemanha. Os melhores oncologistas do mundo chegaram à mesma conclusão. Inoperável e resistente aos tratamentos convencionais. Ele se virou para ela. Mas não quero falar sobre isso agora. Quero aproveitar este momento. Aurora sentiu uma onda de emoção que a pegou desprevenida. Havia algo profundamente tocante na forma como Otávio encarava sua própria mortalidade. Não com revolta ou desespero, mas com uma aceitação que beirava a serenidade. Você não tem família? Perguntou ela. Filhos, irmãos? Celeste e eu nunca tivemos filhos, respondeu ele. Sempre dizíamos que haveria tempo no futuro. Quanto aos irmãos, tenho um meio-irmão mais novo, mas nossa relação é complicada. Ele está mais interessado na herança do que em mim. Sinto muito, disse Aurora sinceramente. Não sinta, disse Otávio. Foram escolhas que fiz. Priorizei os negócios em detrimento das relações pessoais. Agora estou colhendo o que plantei. Eles voltaram para dentro da sala, onde Francisco havia preparado uma mesa pequena com aperitivos e uma garrafa de vinho tinto. Pensei que a senhorita pudesse estar com fome, disse o mordomo discretamente, antes de se retirar novamente. Aurora percebeu que realmente estava faminta. Havia sido um dia intenso, e ela mal havia almoçado direito por causa da ansiedade. Francisco trabalha para você há muito tempo? Perguntou ela, enquanto Otávio servia o vinho. 15 anos, respondeu ele. É uma das poucas pessoas em quem confio completamente. Ele e sua esposa, Dona Carmen, que cuida da minha casa em Campos do Jordão. Você tem uma casa em Campos do Jordão? Tenho propriedades em vários lugares, disse Otávio, com uma expressão que sugeria que aquilo não era motivo de orgulho. A maioria eu nem visito mais. São apenas investimentos, números numa planilha. Aurora tomou um gole do vinho. Era suave e encorpado, provavelmente mais caro que seu salário de um mês inteiro na papelaria. Posso fazer outra pergunta? Disse ela. Claro. Se você tem tão pouco tempo, por que quer gastá-lo com alguém que você mal conhece? Otávio sorriu, e pela primeira vez desde que ela o conhecera foi um sorriso completamente livre de melancolia. Por quê? Disse ele. Às vezes é mais fácil ser verdadeiro com um estranho do que com pessoas que conhecemos há anos. Você me vê sem preconceitos, sem expectativas baseadas em minha reputação ou fortuna. Para você, eu sou apenas Otávio, um homem que precisava de ajuda num banco. Você não é apenas isso, protestou Aurora. Você é muito mais complexo do que parecia naquele momento. Exato, disse ele, e você foi capaz de enxergar isso. A maioria das pessoas vê apenas a fachada, ou o homem vulnerável que precisa de ajuda, ou o magnata poderoso que pode ser útil. Você viu o ser humano por trás de ambas as máscaras. Aurora sentiu as bochechas corarem. Havia uma intensidade no olhar de Otávio que a fazia se sentir vista de uma forma que nunca havia experimentado antes. Você realmente acredita que eu seria uma boa companhia para essa viagem? Perguntou ela. Não vai se envergonhar de estar com alguém que não sabe a diferença entre um garfo de peixe e um de salada? Otávio riu. Uma risada genuína, calorosa. Aurora, etiqueta social se aprende, caráter não.
E você tem um caráter que muitas das mulheres do meu meio social nunca terão, independente de quantos cursos de boas maneiras façam. Ele se aproximou dela, e Aurora sentiu o coração acelerar. Havia uma energia entre eles que era impossível de ignorar, uma atração que ia além do físico, embora esse elemento também estivesse presente. Além disso, continuou ele, adoraria ver sua reação quando provar o melhor schnitzel de Viena, ou quando ouvir uma sinfonia de Mozart no local onde ela foi estreada pela primeira vez. Suas experiências serão puras, não filtradas por anos de sofisticação forçada. Aurora tomou mais um gole de vinho, sentindo a bebida aquecer seu peito e dar-lhe coragem para fazer a pergunta que vinha evitando. E se eu disser sim? Quais seriam as expectativas? Otávio pareceu entender imediatamente o que ela estava perguntando. Nenhuma, além de sua companhia. Teria seu próprio quarto, sua própria privacidade. Não estou procurando uma acompanhante no sentido físico. Estou procurando uma amiga, uma confidente, alguém com quem possa compartilhar experiências genuínas. Mas você é um homem atraente, disse Aurora, surpreendendo-se com sua própria audácia. E eu não sou cega. Há uma atração aqui, que não podemos ignorar. Otávio a observou por um longo momento, e Aurora viu algo mudançar em seus olhos. Você tem razão, disse ele com voz mais baixa. Há uma atração, mas não quero que você se sinta pressionada de forma alguma. Se algo acontecer entre nós, será porque ambos queremos, não porque você se sente obrigada. A honestidade brutal dessa declaração fez Aurora se sentir ainda mais atraída por ele. Havia uma nobreza em sua atitude que contrastava fortemente com os poucos relacionamentos que ela havia tido. Homens que sempre pareciam esperar algo em troca de qualquer gentileza ou convite. Preciso mesmo de mais tempo para pensar, disse ela, colocando a taça de vinho sobre a mesa. Entendo perfeitamente, disse Otávio. Mas posso fazer um último pedido? Qual? Que você me permita mostrar como seria sua vida durante essa viagem. Não precisa se comprometer com nada, mas deixe-me dar uma pequena amostra. Aurora o observou intrigada. Que tipo de amostra? Jantar, disse ele simplesmente. Amanhã à noite, no melhor restaurante de São Paulo. Deixe-me proporcionar uma experiência que a ajude a decidir se quer mais experiências como essa. Aurora hesitou. Parte dela sabia que dizer sim seria dar mais. Um passo em direção a uma decisão que mudaria sua vida completamente. Mas outra parte, uma parte que havia estado adormecida por anos, estava curiosa, excitada, viva de uma forma que não sentia desde a adolescência. Apenas um jantar? Perguntou ela. Apenas um jantar, confirmou Otávio. E se depois disso você decidir que não quer viajar comigo, eu respeitarei sua decisão e nunca mais a incomodarei. Aurora o observou por um longo momento. Havia algo na forma como ele a olhava que fazia seu coração bater mais rápido. Não era apenas desejo, embora isso também estivesse presente. Era como se ele realmente a visse, como se ela fosse importante, de uma forma que ia além de qualquer interesse romântico ou sexual. Tudo bem, disse ela finalmente, um jantar. O sorriso que iluminou o rosto de Otávio foi como o sol nascendo após uma longa noite de tempestade. Excelente, disse ele. Francisco irá buscá-la às 7 horas. E Aurora? Sim? Obrigado por me dar essa chance. Aurora saiu do edifício Delamare com a cabeça girando. O trajeto de volta para casa foi um borrão de luzes de neon e pensamentos turbulentos. Quando finalmente chegou ao seu apartamento no Bexiga, sentou-se no sofá pequeno da sala e tentou processar tudo o que havia acontecido. Em menos de 48 horas, sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. Conhecera um homem que inicialmente parecia apenas um senhor gentil e vulnerável. Descobrira que ele era um dos homens mais ricos de São Paulo, soubera que ele estava morrendo, e agora havia concordado em jantar com ele antes de tomar a decisão mais importante de sua vida. Pegou o telefone e discou o número de Juliana, sua melhor amiga desde a escola. Se havia alguém que poderia ajudá-la a pensar com clareza, era Ju. Oi, Ju. Sou eu. Você pode conversar? Preciso te contar uma coisa que você não vai acreditar. Claro, amor. Que foi?
Você está com uma voz estranha. Lembra que eu te falei daquele senhor que ajudei no banco ontem? Sim, o que tinha a ver com isso? Bem, disse Aurora respirando fundo, ele quer me levar para Viena. O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo que Aurora chegou a pensar que a ligação havia caído. Ju, você está aí? Estou, disse Juliana com voz cautelosa. Mas acho que entendi errado. Você disse Viena? Viena, na Áustria. E tem mais. Ele é um Delamare. Desta vez o silêncio foi ainda mais longo. Aurora, disse Juliana finalmente, você precisa vir aqui. Agora. Temos que conversar pessoalmente sobre isso. Aurora sorriu, sabendo que havia tomado a decisão, certa ao ligar para a amiga. Juliana era prática, pé no chão, e não se deixava levar por fantasias românticas. Se alguém poderia ajudá-la a ver a situação com clareza, era ela. Estou indo, disse Aurora. E Ju, obrigada por sempre estar aí para mim. Sempre, respondeu Juliana. Agora vem logo. Eu vou fazer café bem forte. Tenho a impressão de que vamos precisar. Aurora desligou o telefone e pegou as chaves. Sabia que a conversa com Juliana seria crucial para sua decisão. Mas enquanto descia as escadas do prédio, não conseguia parar de pensar nos olhos de Otávio quando ele falara sobre Viena, na forma como seu rosto se iluminara ao imaginar os dois juntos conhecendo a cidade. Pela primeira vez em anos, Aurora, Mandy se sentia verdadeiramente viva. E isso, por si só, já era uma razão suficiente para considerar seriamente a proposta mais louca que já havia recebido na vida. O apartamento de Juliana na Vila Madalena estava iluminado quando Aurora chegou quase 10 da noite. Era um sobrado pequeno que Ju dividia com mais duas amigas, todas jornalistas recém-formadas tentando se estabelecer na profissão. O lugar tinha aquele ar boêmio típico do bairro, paredes cobertas de pôsteres de cinema, estantes improvisadas com livros empilhados, móveis de brechó que ganhavam charme pela forma como eram arranjados. Juliana abriu a porta antes mesmo de Aurora bater. Era uma mulher miúda, de cabelos cacheados sempre rebeldes e olhos espertos que pareciam enxergar além das aparências. As duas se conheciam desde os 15 anos, quando Aurora havia chegado à escola estadual do bairro após a morte do pai, e Juliana fora a primeira a se aproximar da garota quieta e triste que se sentava sempre sozinha no recreio. Pelo amor de Deus, Aurora, disse ela puxando a amiga para dentro. Você está com uma cara diferente. Não sei se é boa ou ruim, mas definitivamente diferente. É porque eu não sei se o que está acontecendo é bom ou ruim, respondeu Aurora, deixando-se cair no sofá estampado da sala. Ju, eu preciso de você para me ajudar a pensar com clareza, porque eu estou completamente perdida. Juliana serviu 2 xícaras de café e se sentou na poltrona em frente à Aurora. Como sempre fazia quando alguma história interessante estava para ser contada, pegou um caderno e uma caneta, reflexos de jornalista, que nem em casa ela conseguia abandonar. Conta tudo desde o começo, disse ela, e não omite nenhum detalhe. Aurora respirou fundo e começou a relatar os acontecimentos dos últimos 2 dias. Falou sobre o encontro no banco, a carta misteriosa, a descoberta de que Otávio era um Delamare, a revelação sobre a doença, a proposta da viagem para Viena. Juliana ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais, franzindo a testa, quando alguns detalhes a intrigavam. Espera aí. Interrompeu ela quando Aurora chegou na parte sobre os 6 meses de vida. Ele te contou que está morrendo logo no primeiro encontro real? Isso não te parece estranho? Na verdade, não, disse Aurora pensativa. Acho que quando você sabe que tem pouco tempo, as convenções sociais perdem a importância. Ele foi direto ao ponto porque não tem tempo para jogos. Oh, disse Juliana, com o ceticismo profissional aflorando. Porque é uma estratégia muito eficaz para despertar simpatia e baixar sua guarda. Aurora sentiu uma pontada de irritação. Ju, você não o viu. Não viu a forma como ele falava, como olhava. Não era encenação. Aurora, minha querida, disse Juliana, com a paciência de quem já havia vivenciado suficientes decepções amorosas
para desenvolver um radar apurado para homens problemáticos. Você conhece esse homem. Há 2 dias. 2 dias. E ele já está te convidando para viajar para outro continente. Eu sei que parece loucura. Não parece. É loucura. Juliana se levantou e começou a andar pela sala como sempre fazia quando estava agitada. Vamos analisar os fatos objetivamente. Um homem de 62 anos, milionário, recém-viúvo, com doença terminal, convida uma mulher de 28 anos que ele mal conhece para acompanhá-lo numa viagem de 1 mês pela Europa. Aurora, isso não te soa como o roteiro de um filme pornô caro? Juliana! Aurora ficou vermelha. Não é nada disso. Ele foi muito claro sobre as expectativas. Ah, foi. E você realmente acredita que um homem no fim da vida, sozinho, carente, vai passar 1 mês na Europa com uma mulher bonita e jovem, sem ter nenhuma expectativa sexual? Aurora ficou em silêncio por um momento. A verdade era que ela também havia pensado nisso, mas algo na forma como Otávio havia se comportado a convencia de que ele estava sendo sincero. Mesmo que ele tivesse essas expectativas, disse ela, finalmente, eu sou adulta, posso fazer minhas próprias escolhas. Juliana parou de andar e se sentou novamente, desta vez no braço da poltrona. É claro que pode. Não estou questionando sua capacidade de decidir sobre sua própria vida. Estou questionando se você tem informações suficientes para tomar uma decisão tão importante. Que tipo de informações? Para começar, você tem certeza absoluta de que ele é quem diz ser. Já pesquisou sobre ele na internet? Confirmou que realmente é dono daquele edifício na Paulista? Aurora percebeu que não havia pensado nisso. Havia aceitado tudo o que Otávio lhe dissera sem questionar. Não, admitiu. Mas, Ju, você viu o escritório. Ninguém conseguiria forjar aquilo. Claro que conseguiria. Você pode alugar espaços como aquele por algumas horas, contratar atores para fazer o papel de funcionários, criar toda uma encenação. Juliana pegou o laptop que estava sobre a mesa de centro. Vamos fazer uma pesquisa básica agora mesmo. Ela digitou Otávio Delamare São Paulo no Google e, imediatamente, dezenas de resultados apareceram na tela. Havia artigos da revista Exame sobre o império empresarial da família Delamare, reportagens do jornal O Estado de São Paulo sobre investimentos internacionais, até mesmo algumas fotos de eventos sociais. Bem, disse Juliana, com um tom ligeiramente surpreso, pelo menos essa parte é verdade. Ele realmente existe e é realmente rico. As fotos mostravam Otávio em diferentes momentos ao longo dos anos, sempre elegante, sempre sério, quase sempre ao lado de uma mulher loira e sofisticada, que Aurora presumiu ser Celeste, a esposa falecida. Havia uma foto mais recente, de apenas alguns meses atrás, onde ele aparecia em uma cerimônia de premiação empresarial. Parecia mais magro que nas fotos antigas, e havia uma palidez em seu rosto que confirmava suas palavras sobre a doença. Olha, isso, disse Juliana clicando em um artigo da revista Veja. Diz aqui que a esposa dele, Celeste Delamare, morreu há 5 anos de um ataque cardíaco súbito. Ela era mesmo pianista, formada em Viena. Aurora sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque tudo o que Otávio havia contado estava se confirmando. Tristeza porque a dor dele era real e profunda. E olha isso aqui, continuou Juliana, abrindo outro artigo. Uma reportagem sobre filantropia empresarial. Aparentemente, depois da morte da esposa, Otávio Delamare começou a doar grandes quantias para instituições de caridade, hospitais, orfanatos, programas de educação musical. Isso não prova que ele é uma boa pessoa, disse Juliana, mas sua voz havia perdido um pouco do ceticismo inicial. Rico culpado pode fazer doações por remissão. Elas continuaram pesquisando, por mais 1 hora. Encontraram artigos sobre a trajetória empresarial de Otávio, menções ao seu trabalho filantrópico, até mesmo uma entrevista antiga onde ele falava sobre a importância de equilibrar sucesso profissional com vida pessoal, irônico, considerando o que ele havia contado para Aurora sobre ter perdido a esposa por negligência. Bem, disse Juliana,
finalmente, fechando o laptop. Ele é quem diz ser. Isso não significa que suas intenções sejam puras, mas pelo menos não é um golpista comum. Você ainda acha que eu não deveria aceitar? Perguntou Aurora. Juliana suspirou e se serviu de mais café. Aurora, você é minha melhor amiga há mais de 10 anos. Eu te amo e quero o melhor para você. E o melhor para você não é necessariamente a opção mais segura. O que você quer dizer? Quer dizer que desde que eu te conheço, você sempre escolheu o caminho mais seguro. Depois que seu pai morreu, você se fechou para o mundo. Trabalha no mesmo emprego há 6 anos, mora no mesmo apartamento, tem a mesma rotina. Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria, sem pensar nas consequências? Aurora tentou se lembrar, mas não conseguiu encontrar um exemplo recente. Exato, disse Juliana. Você está vivendo, mas não está viva. E agora aparece esse homem oferecendo uma aventura, uma experiência única, uma chance de ver o mundo de uma forma que você nunca imaginou possível. Mas você mesma disse que é perigoso. É perigoso, confirmou Juliana. Mas talvez seja exatamente o tipo de perigo que você precisa. Olha, eu não vou mentir para você. Esse homem é um mistério. Vocês mal se conhecem. Ele pode ter intenções que não estão claras. Pode ser que vocês não se deem bem durante a viagem. Pode ser que você se arrependa. Não está me ajudando muito, disse Aurora com um sorriso fraco. Deixa eu terminar, disse Juliana. Mas também pode ser que seja a experiência mais incrível da sua vida. Pode ser que você descubra partes de si mesma que nem sabia que existiam. Pode ser que você volte transformada, mais confiante, mais corajosa. E se eu me machucar? Emocionalmente, quero dizer. Você vai se machucar, disse Juliana com franqueza brutal. Se você aceitar esse convite, vai se envolver emocionalmente com um homem que está morrendo. Vai viver uma história de amor intensa e breve. E depois vai ter que lidar com a perda. Isso vai doer muito. Aurora sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Então você acha que eu não deveria ir? Não, disse Juliana, surpreendendo-a. Acho que você deveria ir exatamente por causa disso. Não entendi. Juliana se mudou para o sofá e pegou as mãos de Aurora. Amor, você já está sofrendo. Há anos. Você sofre de solidão, de tédio, de uma vida que não tem cor nem sabor. Pelo menos se você aceitar esse convite, vai sofrer por algo que vale a pena. Vai sofrer por ter vivido intensamente, mesmo que por pouco tempo. As palavras de Juliana tocaram numa ferida que Aurora nem sabia que existia. Era verdade que ela havia se acomodado numa vida segura, mas sem emoção. Numa rotina que a protegia, mas também a aprisionava. Além disso, continuou Juliana, você tem 28 anos. Se der errado, ainda tem tempo de reconstruir sua vida. Se não der essa chance para si mesma agora, pode passar o resto da vida se perguntando, e se? E o trabalho? Seu Joaquim depende de mim. Seu Joaquim sobreviveu décadas antes de você aparecer na vida dele. Vai sobreviver algumas semanas sem você. E se esse tal Otávio está oferecendo uma substituta temporária, qual é o problema? Aurora ficou em silêncio, processando tudo o que a amiga havia dito. Juliana tinha razão em muitos pontos. Sua vida realmente havia se tornado uma repetição sem cor, uma sequência de dias iguais que se acumulavam sem deixar memórias significativas. Tem mais uma coisa, disse Juliana. Você vai jantar com ele amanhã, certo? É. Use esse jantar para fazer perguntas difíceis, sobre as expectativas dele, sobre como a viagem funcionaria na prática, sobre o que acontece se vocês se desentenderem no meio do caminho. Se ele for honesto e você se sentir confortável com as respostas, aceite. Se alguma coisa soar falsa ou te fizer sentir desconfortável, decline. Aurora assentiu. Era um plano sensato. E Aurora? Sim. Se você decidir ir, leve camisinha. Juliana. O que? Você é adulta? Ele é atraente? Vocês vão passar semanas juntos na Europa. Não seja ingênua. Aurora riu apesar de si mesma. Às vezes você é terrível. Sou realista
E que eu saiba, homens com doença terminal não necessariamente perdem a libido. Elas conversaram por mais 1 hora, com Juliana fazendo uma lista mental de todas as precauções que Aurora deveria tomar caso decidisse aceitar o convite. Desde informar pessoas de confiança sobre seu paradeiro, até manter um cartão de crédito próprio para emergências. Quando Aurora finalmente voltou para casa, já passava da meia-noite. Entrou no apartamento silencioso e se dirigiu ao espelho do banheiro. A mulher que a olhava de volta parecia diferente da que havia saído de manhã para o trabalho. Havia uma intensidade em seus olhos que não estava lá antes, uma espécie de expectativa ansiosa que fazia seu rosto parecer mais vivo. Deitou-se na cama, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, imaginando como seria Viena no inverno, como seria viajar de primeira classe, como seria acordar todos os dias ao lado de um homem que a fascinava e aterrorizava na mesma medida. Quando finalmente pegou no sono, sonhou, com salões dourados onde pessoas elegantes dançavam valsas, e com um homem de olhos azuis que a observava com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Aurora acordou no dia seguinte com uma determinação que não sentia há anos. Chegou ao trabalho mais cedo que o habitual e encontrou seu Joaquim organizando os produtos para a exposição da vitrine. "Bom dia, moça", disse ele, sem erguer os olhos das revistas que estava folheando. "Dormiu bem?" "Mais ou menos", respondeu Aurora, amarrando o avental. "Seu Joaquim, posso falar com o senhor sobre uma coisa?" "Claro, filha. Que foi?" Aurora contou para ele sobre a possibilidade da viagem, obviamente omitindo detalhes mais íntimos. Disse apenas que havia conhecido alguém que a convidara para acompanhá-lo numa viagem de negócios à Europa e que ele se comprometera a providenciar uma substituta temporária para a papelaria. Seu Joaquim a ouviu em silêncio, de vez em quando fazendo perguntas práticas sobre quanto tempo seria a ausência e como funcionaria a questão da substituta. "E você quer ir?" perguntou ele quando ela terminou de explicar. "Quero", disse Aurora, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. "Então vai", disse seu Joaquim simplesmente. "Não pensa 2 vezes." "Assim fácil?" "Aurora, você trabalha aqui há 6 anos. Nunca tirou férias direito, nunca faltou, nunca deu problema. Se apareceu uma oportunidade dessas na sua vida, seria burrice não aproveitar. E se eu me arrepender?" Seu Joaquim riu. "Moça, na minha idade posso te garantir uma coisa. A gente sempre se arrepende mais das coisas que não fez do que das que fez. Mesmo quando dá errado, pelo menos você tentou." Aurora sentiu uma onda de afeto pelo patrão. Ele podia ser rústico e direto, mas tinha uma sabedoria prática que vinha de décadas de experiência de vida. O dia passou voando. Aurora atendia os clientes no automático, com metade da mente focada no jantar que a aguardava. Às 5 da tarde, pediu para sair mais cedo e correu para casa para se preparar. Passou 1 hora no banheiro, tomando um banho demorado, lavando os cabelos, fazendo uma esfoliação que há meses estava adiando. Depois ficou mais meia hora diante do armário, tentando decidir o que vestir. Finalmente optou pelo mesmo vestido azul marinho da véspera. Era o mais elegante que tinha, e Otávio já o havia visto mesmo. Às 7 em ponto a campainha tocou. Aurora abriu a porta e se viu diante de Francisco, que usava um terno impecável e segurava um pequeno buquê de rosas brancas. "Boa noite, senhora Aurora", disse ele com uma reverência discreta. "O senhor Delamare pediu para entregar-lhe estas flores e dizer que ela está muito elegante." Aurora aceitou as rosas, sentindo o perfume delicado que exalavam. "Obrigada, Francisco. Ele está no carro?" "Sim, senhora. Se me permite, vou acompanhá-la." O carro era uma limousine negra que parecia ter saído de um filme. Aurora entrou e encontrou Otávio sentado no banco traseiro, trajando um smoking que o fazia parecer 10 anos mais jovem. Ele se levantou ligeiramente quando ela entrou, um gesto de cavalheirismo que a fez corar. "Aurora", disse ele beijando sua mão, "você está deslumbrante." "Obrigada pelas flores", disse ela. "São lindas." "Não tanto quanto você", respondeu. Ele
e havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração dela acelerar. Durante o trajeto, ele explicou para onde estavam indo. Escolhi o restaurante mais romântico de São Paulo, disse ele. Espero que goste de comida francesa. Na verdade, nunca comi comida francesa, admitiu Aurora. Não sei nem como segurar os talheres direito. Otávio sorriu. Então será mais uma experiência nova. E não se preocupe com a etiqueta. A maioria das regras é pura bobagem inventada para intimidar quem não nasceu nesse meio. O restaurante ficava no topo de um edifício na Vila Olímpia, com vista panorâmica da cidade. Era pequeno e intimista, com apenas 10 mesas, todas ocupadas, por casais que conversavam em tons baixos. As paredes eram decoradas com quadros impressionistas e a iluminação vinha principalmente de velas e uma lareira que crepitava suavemente. O maître os conduziu até uma mesa junto à janela, onde a vista de São Paulo se estendia como um tapete de luzes cintilantes. Aurora se sentiu como se estivesse num sonho. Tudo aquilo era mais elegante e sofisticado que qualquer coisa que havia experimentado na vida. É lindo, disse ela, observando a vista. Você é linda, respondeu Otávio, e a forma como ele disse fez Aurora se virar para olhá-lo. Havia algo diferente nele naquela noite. A melancolia que percebia desde o primeiro encontro ainda estava lá, mas havia também uma intensidade, uma presença que a fazia se sentir como se fosse a única mulher no mundo. Otávio, disse ela, lembrando-se dos conselhos de Juliana. Preciso fazer algumas perguntas sobre essa viagem. Claro, disse ele. Pergunte o que quiser. Se eu aceitar ir com você e no meio da viagem nós não nos dermos bem, o que acontece? Você me deixaria sozinha num país estrangeiro? Jamais, disse Otávio imediatamente. Se isso acontecesse, eu providenciaria sua volta para o Brasil em primeira classe, com todas as despesas pagas. Você tem minha palavra. E se você piorar, fisicamente quero dizer, se a doença progredir mais rápido que o esperado? Tenho os melhores médicos da Europa acompanhando meu caso, disse ele, e Francisco me acompanharia na viagem. Ele tem treinamento básico em primeiros socorros, mas entendo sua preocupação. Aurora fez mais algumas perguntas práticas, sobre dinheiro, sobre comunicação com o Brasil, sobre o que fazer em caso de emergência. Para cada pergunta, Otávio tinha uma resposta pensada e sensata. Posso fazer uma pergunta também? Disse ele quando ela terminou seu interrogatório. Claro. Por que você me ajudou no banco naquele dia? Você não me conhecia, não tinha nada a ganhar com isso. Aurora pensou por um momento. Não sei explicar direito. Vi que você estava com dificuldade e simplesmente não consegui ignorar. Sempre fui assim. Minha mãe dizia que eu tinha coração mole demais para meu próprio bem. Sua mãe tinha razão, disse Otávio, mas não da forma como ela pensava. Ter um coração generoso não é uma fraqueza, Aurora. É o que faz de você uma pessoa especial. O jantar foi uma sucessão de pratos deliciosos que a Aurora nunca havia experimentado. Sopa de cebola francesa, pato confitado, soufflé de chocolate que derretia na boca. Otávio a guiou através de cada prato, explicando os sabores, contando histórias sobre as origens dos pratos, fazendo-a rir com anedotas sobre suas próprias experiências culinárias desastrosas quando jovem. Uma vez, disse ele, tentei impressionar Celeste, fazendo um jantar francês para ela. Queimei o pato. A sopa ficou salgada demais e o soufflé não cresceu. Ela riu tanto que acabamos pedindo pizza. E ela se casou com você mesmo assim? Perguntou Aurora. Acho que foi exatamente por causa disso, disse Otávio. Ela viu que eu era humano, que cometia erros, que podia rir de mim mesmo. Havia uma ternura em sua voz ao falar da esposa, que fez Aurora sentir uma pontada de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Ciúme? Inveja? Ou apenas tristeza por ele ter perdido alguém que claramente amava muito? Você ainda a ama, disse ela, mais como uma afirmação que como pergunta. Sempre amarei, disse Otávio com honestidade. Mas aprendi que o coração humano tem capacidade infinita. Amar alguém que se foi não impede de amar alguém que está presente. A declaração ficou pairando no ar entre eles, carregada de significado.
Aurora sentiu o coração acelerar e teve que tomar um gole de vinho para se acalmar. Aurora, disse Otávio, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dela. Eu sei que tudo isso é muito rápido, muito intenso. Sei que estou pedindo muito de você. Mas preciso que saiba que não faria esse convite levianamente. Há algo em você que me toca de uma forma que não sentia há anos. O quê? Sua autenticidade. Sua gentileza sem expectativas. A forma como você olha o mundo como se ainda houvesse magia nele. Ele apertou levemente a mão dela. Quero redescobrir essa magia através dos seus olhos. Aurora o olhou por um longo momento. Viu a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade que ele não tentava esconder, a esperança que ele oferecia como um presente frágil. Otávio, disse ela, com a voz ligeiramente trêmula, eu aceito. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o amanhecer após a noite mais longa do inverno. Tem certeza? Perguntou ele. Tenho, disse Aurora, e pela primeira vez em anos, realmente tinha. Os 5 dias seguintes passaram como um furacão de preparativos e emoções. Aurora nunca havia tirado o passaporte, nunca havia precisado pensar em roupas adequadas para o clima europeu, nunca havia se visto diante da necessidade de organizar sua vida inteira para uma ausência de 1 mês. Otávio se mostrou extremamente atencioso e organizativo. Na manhã seguinte ao jantar, Francisco apareceu em sua porta com uma maleta contendo dinheiro em espécie, R$ 5.000 que Otávio insistira que ela guardasse para emergências pessoais. Também trouxe o endereço de uma boutique na Oscar Freire, onde Aurora deveria escolher roupas adequadas para o clima vienense e para os eventos sociais que frequentariam. O Sr. Delamare disse para escolher o que quiser, explicou Francisco com sua educação impecável. A conta já está acertada. Aurora se sentiu desconfortável com tanta generosidade, mas Juliana, que a acompanhou às compras, foi categórica. Aurora, você vai para Viena no inverno com um milionário. Não pode aparecer com o casaco do brechó da vila. Aceita a ajuda. E pronto. A experiência na boutique foi como entrar num mundo paralelo. Vendedoras elegantes ajudaram Aurora a escolher casacos de lã italiana, vestidos que pareciam ter saído de revistas de moda, sapatos de couro macio que custavam mais que seu salário de 2 meses. Havia algo surreal em ver-se no espelho vestindo roupas tão sofisticadas, como se estivesse se disfarçando de uma mulher que não era. Você está linda, disse a vendedora principal, uma mulher loira de meia-idade que irradiava sophistication. Essas peças foram feitas para seu tipo físico. Aurora girou diante do espelho triplo, observando o reflexo de uma mulher que parecia ter saído das páginas de uma revista europeia. O vestido de lã cinza escuro moldava seu corpo de forma elegante sem ser provocante, e as botas de cano alto a faziam parecer mais alta e confiante. O Sr. Delamare tem bom gosto, comentou a vendedora. Ele nos explicou exatamente o tipo de look que queria para a senhora. Ele esteve aqui? Perguntou Aurora, surpresa. Não pessoalmente, mas Francisco nos trouxe instruções muito específicas e também suas medidas exatas. A mulher sorriu com um ar profissional. O Sr. Delamare é cliente da casa há muitos anos. Sempre soube exatamente o que queria. Aurora sentiu uma estranha mistura de gratidão e desconforto. Por um lado, era tocante que Otávio tivesse se preocupado tanto com seu bem-estar. Por outro, havia algo inquietante na precisão com que ele havia antecipado suas necessidades. O passaporte foi expedido em regime de emergência, outro milagre que o dinheiro e as conexões de Otávio tornaram possível. Em 3 dias, Aurora tinha em mãos o documento que a levaria para fora do Brasil pela primeira vez na vida. Na véspera da viagem, ela jantou com Juliana numa pizzaria do Bexiga, o tipo de lugar simples e aconchegante que sempre frequentaram, juntas. Ainda não acredito que você vai mesmo, disse Juliana, mordiscando uma fatia de marguerita. Parece coisa de filme. Para mim também parece, admitiu Aurora. Às vezes acordo achando que sonhei tudo. Como você está se sentindo? Nervosa? Aterrorizada, disse Aurora com honestidade. Mas também viva. Pela primeira vez em anos, sinto que algo realmente importante está para acontecer.
E fisicamente, vocês já se beijaram? Aurora corou. Ju, o quê? É uma pergunta legítima. Vocês vão passar um mês juntos na Europa. A química é óbvia. Não, ainda não nos beijamos, disse Aurora. Ele tem sido um perfeito cavalheiro. Murmurou Juliana. Isso pode ser bom ou pode ser frustrante. Um mês é muito tempo para viver num clima de tensão sexual não resolvida. Não é só tensão sexual, protestou Aurora. Há uma conexão real entre nós. Conversamos durante horas. Ele me faz rir, me faz sentir inteligente, interessante. Isso que é ainda melhor, disse Juliana. Sexo sem conexão emocional é fácil de encontrar. O contrário é raro. Elas se despediram com um abraço longo na porta do restaurante. Cuida-se, disse Juliana, e me manda notícias sempre que puder. Prometo, disse Aurora. E Ju, obrigada por tudo. Vai viver essa aventura intensamente, disse Juliana, e volta para me contar todos os detalhes. Na manhã da partida, Aurora acordou às 5 da manhã, com o coração batendo disparado. Tomou um banho demorado, fez uma última checagem da bagagem e às 7 em ponto, Francisco tocou a campainha. Bom dia, senhora Aurora, disse ele. O senhor Delamar está esperando no aeroporto. Está pronta? Acho que sim, disse Aurora carregando a mala nova que Otávio havia mandado entregar. Uma peça de couro italiano que parecia ter custado uma fortuna. O trajeto até Guarulhos foi silencioso. Aurora olhava a cidade pela janela do carro, vendo São Paulo despertar para mais um dia, e se perguntava como seria vê-la novamente daqui a um mês. Seria a mesma pessoa? Teria as mesmas preocupações, os mesmos medos, os mesmos sonhos? No aeroporto, Francisco a conduziu diretamente para o saguão da primeira classe, onde Otávio a esperava. Ele usava um casaco de lã escuro que o fazia parecer ainda mais elegante, e quando sorriu ao vê-la, Aurora sentiu o coração dar um salto. Aurora, disse ele, beijando sua mão como havia se tornado seu costume. Está linda. Pronta para nossa aventura? Pronta, disse ela com mais convicção do que realmente sentia. O voo para Viena incluía uma escala em Frankfurt. Aurora nunca havia voado em primeira classe. Na verdade, nunca havia voado para lugar nenhum, e ficou impressionada com o luxo do avião. As poltronas se transformavam em camas, havia um cardápio assinado por chefes renomados, e os comissários de bordo tratavam cada passageiro como se fosse realeza. Primeira vez voando? Perguntou Otávio, notando como ela observava tudo com olhos arregalados. Primeira vez saindo de São Paulo, admitiu Aurora. Na verdade, a viagem mais longa que já fiz foi para Santos, de ônibus. Otávio sorriu com ternura. Então, tudo será uma primeira vez. Que privilégio para mim poder compartilhar essas experiências com você. Durante o voo, conversaram sobre tudo e sobre nada. Otávio contou histórias de suas viagens de negócios, dos lugares mais interessantes que havia visitado, das diferenças culturais que mais o haviam impactado. Aurora falou sobre sua infância, sobre seu pai, sobre os sonhos que havia guardado numa gaveta quando a realidade se tornou mais urgente que as fantasias. Que sonhos? Perguntou Otávio. Bobos, disse Aurora constrangida. Conte-me. Não vou julgar. Quando criança, eu queria ser escritora. Escrevia histórias no meu caderno. Inventava personagens, criava mundos inteiros. Ela sorriu com nostalgia. Achava que um dia meus livros estariam nas prateleiras das livrarias. E por que parou? A vida, disse Aurora simplesmente. Depois que meu pai morreu, precisei trabalhar. E escrita não paga as contas. Talvez não, disse Otávio, mas alimenta a alma. Você ainda escreve? Às vezes. Poemas, principalmente. Coisas que ninguém nunca lê. Gostaria de ler algum dia, disse ele, se você se sentir confortável para compartilhar. Havia uma sinceridade em seu interesse que tocou Aurora profundamente. Há anos ninguém demonstrava curiosidade genuína por seus pensamentos mais íntimos. Chegaram em Viena numa manhã de dezembro, coberta por uma neve fina, que transformava a cidade num cenário de conto de fadas. Aurora pressionou o rosto contra a janela do táxi enquanto saíam do aeroporto,
maravilhada com a beleza da paisagem. Os prédios históricos pareciam saídos de um postal, com suas fachadas ornamentadas cobertas por um manto branco que brilhava sob o sol pálido do inverno europeu. "É mais bonita do que eu imaginava", murmurou ela. "E você ainda não viu nada", disse Otávio, observando sua reação com um sorriso divertido. Estavam hospedados no Hotel Imperial, um palácio convertido em hotel de luxo no coração da cidade. O lobby era uma obra de arte em mármore e dourado, com lustres de cristal que criavam padrões de luz nas paredes ornamentadas. Aurora se sentiu pequena e deslocada em meio a tanta grandeza. "Herr Delamare", disse o gerente do hotel aproximando-se com reverência. "É um prazer tê-lo conosco novamente. Suas suítes estão prontas." "Suítes?" perguntou Aurora, enquanto eram conduzidos pelos corredores do hotel. "Uma para você, uma para mim", explicou Otávio. "Como prometi, você terá total privacidade." As suítes eram adjacentes, separadas por uma sala de estar comum. A de Aurora dava para uma varanda que oferecia vista para o centro histórico de Viena, com a Catedral de Santo Estevão se destacando majestosamente na paisagem urbana. "Descanse um pouco", disse Otávio. "O jet lag pode ser cruel. Que tal jantarmos às 8? Aurora passou o resto da tarde explorando sua suíte, tomando um banho na banheira de mármore e tentando processar o fato de que estava realmente em Viena, numa suíte de hotel que provavelmente custava mais por noite do que ela ganhava em um mês. Às 8 em ponto, bateu na porta da sala de estar comum. Otávio apareceu usando um terno escuro que realçava seus olhos azuis. E pela primeira vez desde que o conhecera, Aurora viu nele algo além da elegância tranquila. Havia uma energia, uma vitalidade que parecia vir de estar finalmente no lugar onde queria estar. "Como se sente?", perguntou ele. "Como se estivesse sonhando", admitiu Aurora. "Então vamos tornar esse sonho ainda mais vivido." Jantaram no restaurante do hotel, um estabelecimento renomado que servia culinária austríaca, tradicional com um toque moderno. Aurora experimentou Wiener Schnitzel, Apfelstrudel e vinhos locais que tinham sabores completamente diferentes de tudo que já havia provado. "Amanhã", disse Otávio, "gostaria de mostrar-lhe alguns dos lugares que Celeste costumava frequentar quando estudou aqui. A academia de música, os cafés onde ela passava horas lendo, os parques onde caminhava quando precisava pensar." "Você não acha que pode ser doloroso?", perguntou Aurora com delicadeza. "Pode ser", admitiu Otávio, "mas também pode ser curativo. Quero honrar a memória dela dividindo com você os lugares que ela amava." Na manhã seguinte, Aurora acordou com o som de sinos de igreja ecoando pela cidade. Vestiu um dos conjuntos novos, calça de lã escura, blusa de cachemire creme e o casaco elegante que a fazia sentir como uma versão sofisticada de si mesma. Otávio a esperava na sala, comum tomando café e lendo jornais em 3 idiomas diferentes. "Bom dia", disse ele, levantando-se para beijar sua mão. "Dormiu bem?" "Melhor do que esperava", disse Aurora. "A cama é incrivelmente confortável." "Ótimo. Hoje quero lhe mostrar a Viena que os turistas não veem." Passaram o dia caminhando pela cidade. Otávio a levou aos cafés históricos, onde intelectuais vienenses costumavam se reunir, às pequenas galerias de arte que abrigavam obras de artistas locais, aos mercados onde se podia encontrar especialidades culinárias que existiam há séculos. Celeste adorava este lugar, disse ele quando pararam diante de uma pequena loja de partituras musicais. Passava horas aqui, procurando composições raras. Entraram na loja, que cheirava a papel antigo e tinha as paredes cobertas de partituras amareladas pelo tempo. O proprietário, um senhor idoso de óculos, reconheceu Otávio imediatamente. "Herr Delamare", exclamou ele. "Que surpresa maravilhosa! Faz quanto tempo?" 3 anos, disse Otávio. "Klaus, gostaria de apresentar uma amiga especial. Aurora, este é Klaus Müller, proprietário desta maravilhosa loja." Klaus cumprimentou Aurora com a cortesia típica dos austríacos. "Uma amiga do Herr Delamare é sempre bem-vinda aqui." Eles conversaram por alguns minutos com Klaus perguntando sobre a saúde de Otávio e comentando
Como ele parecia mais alegre do que na última visita. Aurora percebeu que Otávio havia mentido sobre não ter retornado a Viena desde a morte da esposa. Ele havia estado lá recentemente, e pelo que podia entender da conversa, não apenas uma vez. Quando saíram da loja, ela decidiu tocar no assunto delicadamente. Você disse que não voltara a Viena desde que Celeste morreu, disse. Otávio hesitou por um momento. Voltei algumas vezes a negócios, admitiu. Mas nunca para realmente ver a cidade. Sempre ia direto do aeroporto para as reuniões e voltava. Esta é a primeira vez que estou aqui para viver. Aurora aceitou a explicação, mas algo na forma, como ele havia hesitado, a fez pensar que havia mais na história. À tarde visitaram o palácio de Schönbrunn. Aurora ficou impressionada com a grandeza dos salões imperiais, com os jardins que se estendiam até onde a vista alcançava, com a história que respirava em cada canto daquela construção, magnífica. Os imperadores austríacos sabiam viver, comentou ela, observando um salão decorado com afrescos no teto. Sabiam aparentar que viviam, corrigiu Otávio. Mas tenho dúvidas se realmente aproveitavam toda essa beleza. Às vezes, quando se tem muito, deixa-se de valorizar. E você valoriza o que tem? Otávio a olhou com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Estou aprendendo, disse ele. Você está me ensinando. Naquela noite, jantaram num pequeno restaurante no centro histórico, longe do luxo do hotel. Era um lugar íntimo, com apenas 10 mesas, onde os proprietários serviam receitas de família que passavam de geração em geração. É muito diferente dos restaurantes sofisticados, disse Aurora. É mais verdadeiro, disse Otávio. Como você. A conversa fluiu naturalmente, como sempre acontecia entre eles. Falaram sobre arte, música, literatura, filosofia de vida. Aurora descobriu que Otávio era muito mais culto do que havia imaginado. Não apenas no sentido de educação formal, mas numa forma profunda de compreender o mundo e as pessoas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse ela, quando terminaram a sobremesa. Sempre. Você tem medo de morrer? Otávio ficou em silêncio por um longo momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Não da morte em si, disse ele finalmente. Tenho medo de morrer sem ter realmente vivido. E até conhecê-la, essa era uma certeza. Agora, sinto que ainda há tempo para algumas experiências verdadeiras. Como quais? Como estar aqui com você neste momento? Disse ele, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dela. Como sentir meu coração bater mais rápido quando você sorri. Como redescobrir que ainda sou capaz de me surpreender, de me emocionar, de me apaixonar. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significado. Aurora sentiu o sangue subir às bochechas. Otávio. Desculpe, disse ele imediatamente. Não deveria ter dito isso. É muito cedo, muito... Não, interrompeu Aurora. Não é isso. É que eu também estou sentindo algo parecido, e isso me assusta. Por que te assusta? Porque sei que isso não pode ter futuro, disse ela com honestidade dolorosa. Você tem 6 meses de vida. Eu vou me apaixonar por você. Talvez já esteja me apaixonando, e depois vou ter que viver com essa perda. Otávio apertou sua mão. Aurora, não posso prometer que não vai doer. Vai doer muito, mas posso prometer que será real, intenso, verdadeiro. Não seria melhor viver alguns meses de amor verdadeiro do que anos de segurança emocional vazia? Aurora o olhou nos olhos e viu ali uma vulnerabilidade que a comoveu profundamente. Ele estava oferecendo seu coração sabendo que seria por pouco tempo, arriscando-se a amar sabendo que a perda era inevitável. Sim, disse ela com voz baixa. Seria melhor. Otávio sorriu, e pela primeira vez, desde que o conhecera, foi um sorriso completamente livre de tristeza. Então, disse ele, que tal começarmos agora? Voltaram para o hotel caminhando pela neve que começava a cair mais intensamente. As ruas de Viena pareciam ainda mais mágicas, com um manto branco que cobria tudo, transformando a cidade num cenário de conto de fadas. Na porta da suíte de Aurora, ela hesitou. Otávio, disse ela, o que você espera de mim? Nessa viagem,
Quero dizer, sua companhia, disse ele simples. Sua honestidade, sua forma única de ver o mundo. Ele fez uma pausa. E se você quiser, sua intimidade, mas sem pressão, no seu tempo. Aurora o olhou por um longo momento. Havia nele uma paciência, uma gentileza que contrastava com a urgência que a situação sugeria. Um homem com poucos meses de vida poderia ser perdoado por ser impaciente, mas Otávio parecia disposto a deixar que as coisas fluíssem naturalmente. Boa noite, disse ela finalmente. Boa noite, Aurora. Ela entrou na suíte, mas ficou parada, atrás da porta por alguns minutos, ouvindo os passos dele se afastando. Seu coração batia acelerado, e ela sentia uma mistura de desejo e medo que era simultaneamente excitante e aterrorizante. Durante os dias seguintes, estabeleceram uma rotina agradável, manhãs explorando a cidade, tardes visitando museus ou simplesmente caminhando pelos parques, noites jantando em restaurantes diferentes. Otávio também tinha reuniões de negócios, encontros breves com advogados e contadores que cuidavam de seus investimentos europeus. Aurora notou que essas reuniões sempre o deixavam um pouco tenso, como se houvesse algo complexo sendo resolvido. Uma manhã, enquanto ele estava numa dessas reuniões, ela decidiu dar uma caminhada sozinha pelo centro da cidade. Parou diante da vitrine de uma livraria e viu, para sua surpresa, alguns jornais brasileiros à venda. Movida pela curiosidade de ver notícias do Brasil, comprou uma edição do Correio Brasiliense de alguns dias atrás. Folheando as páginas, encontrou uma seção sobre economia internacional. E lá, num pequeno artigo sobre investigações de lavagem de dinheiro, viu o nome que fez seu sangue gelar: Delamar Holdings. O artigo era breve e técnico, mencionando que a empresa estava sendo investigada por transações suspeitas envolvendo paraísos fiscais e que várias famílias haviam perdido investimentos em fundos administrados pelo grupo na década de 1990. Aurora sentiu as pernas bambearem. Procurou um café próximo e se sentou, relendo o artigo várias vezes, tentando entender suas implicações. O texto não acusava Otávio diretamente de crimes, mas sugeria que houvera irregularidades nos negócios da família. E então ela se lembrou. Seu pai havia perdido tudo num investimento mal-sucedido na década de 1990. Sempre dissera que havia confiado numa empresa de investimentos que prometera retornos impossíveis e acabara levando todo o dinheiro. Com mãos trêmulas, Aurora pegou o celular e ligou para Juliana. Ju, sou eu. Preciso que você me faça um favor urgente. Claro, amor. Como está sendo Viena? Depois eu conto. Ju, você pode pesquisar uma coisa para mim? Quero saber se o nome do meu pai aparece em algum lugar ligado à empresa Delamar Holdings, especificamente na década de 1990. Aurora, o que houve? Você está com voz estranha. Por favor, Ju, é importante. Tá bom, te ligo em algumas horas. Aurora passou o resto da manhã num estado de ansiedade crescente. Tentou se distrair visitando uma igreja barroca próxima ao hotel, mas não conseguia se concentrar na beleza da arquitetura. Sua mente estava focada numa possibilidade terrível. E se o homem por quem estava se apaixonando tivesse alguma responsabilidade pela morte de seu pai? Quando voltou ao hotel, encontrou Otávio na sala comum, lendo documentos espalhados sobre uma mesa. Como foi sua manhã? Perguntou ele, sorrindo ao vê-la. Interessante, disse Aurora, tentando manter a voz normal. E a sua reunião? Complicada, admitiu Otávio. Questões antigas que voltaram para me assombrar. Ele pareceu notar que algo estava diferente nela. Você está bem? Parece preocupada. Só um pouco cansada, mentiu Aurora. Acho que ainda estou me adaptando ao fuso horário. Otávio a observou por um momento, como se pudesse ver através da mentira, mas não insistiu. Que tal descansarmos hoje à tarde? Sugeriu ele. Podemos pedir comida no quarto e assistir um filme. Boa ideia, disse Aurora, embora a última coisa que queria era ficar sozinha com ele, enquanto essas suspeitas fervilhavam em sua mente. À tarde, enquanto fingiam assistir a um filme clássico, o telefone de Aurora vibrou. Era Juliana.
Com licença, disse ela, levantando-se rapidamente. Preciso atender. Trancou-se no banheiro da suíte. Ju? Aurora, encontrei o que você pediu. A voz de Juliana estava grave. E você não vai gostar. Aurora sentiu o mundo girar ao ouvir as palavras de Juliana. Segurou-se na bancada do banheiro, as pernas fracas, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nas paredes de mármore da suíte. Fala, disse ela, com a voz quase inaudível. Encontrei o nome do seu pai numa lista de investidores lesados, pelo Fundo Esperança, administrado pela Delamere Holdings entre 1994 e 1996, disse Juliana, com a voz carregada de pesar. Aurora, seu pai perdeu tudo nesse fundo, todo o dinheiro que ele tinha investido para garantir o futuro de vocês duas. Aurora fechou os olhos, sentindo náusea subir pela garganta. Tem certeza absoluta? Tenho. Consegui acesso aos arquivos do processo judicial que rolou na época. Seu pai, Antônio Mendes, investiu R$240 mil, que na época era muito dinheiro. A promessa era de retorno de 15% ao mês. Quando o fundo quebrou, mais de 300 famílias perderam tudo. E o Otávio? Ele estava envolvido diretamente? Essa é a parte complicada, disse Juliana. Pelos documentos que encontrei, quem administrava diretamente o fundo era um sócio dele, um cara chamado Ricardo Sampaio, mas a Delamere Holdings era a empresa controladora. Otávio aparece como sócio majoritário. Aurora se olhou no espelho do banheiro. O rosto estava pálido, os olhos vidrados de choque. Ju, meu pai se matou por causa disso. Ele não aguentou a vergonha de ter perdido tudo. Eu sei, amor. Eu sei. A voz de Juliana estava embargada. O que você vai fazer? Não sei, murmurou Aurora. Preciso confrontá-lo. Preciso saber a verdade. Aurora, seja cuidadosa. Você está sozinha com ele num país estrangeiro. Ele não me faria mal, disse Aurora imediatamente depois. Parou. Realmente conhecia Otávio o suficiente para ter certeza disso? Promete que vai se cuidar. Prometo. Ju, obrigada. Não sei o que faria sem você. Estarei aqui se precisar de mim. A qualquer hora do dia ou da noite. Aurora desligou o telefone e ficou parada no banheiro por vários minutos tentando processar a informação. O homem por quem estava se apaixonando. O homem que a fazia sentir-se viva pela primeira vez em anos. O homem que estava morrendo e a quem ela havia decidido entregar seu coração. Esse mesmo homem poderia ser responsável pela morte de seu pai. A ironia era cruel demais para ser coincidência. Otávio havia escolhido ela não por acaso, mas porque sabia. Porque era parte de algum plano elaborado de expiação, ou porque o destino tinha um senso de humor particularmente sádico. Respirou fundo, lavou o rosto com água fria e voltou. Para a sala comum. Otávio continuava no sofá, mas agora havia fechado os documentos e a observava com preocupação evidente. Aurora, o que aconteceu? Você está branca como papel. Ela se sentou na poltrona em frente a ele, longe o suficiente para manter distância física, perto o suficiente para ver cada nuance de expressão em seu rosto. Otávio, preciso fazer uma pergunta e quero que você seja completamente honesto comigo. Sempre sou honesto com você. Você conhecia meu sobrenome antes de me convidar para esta viagem. A expressão dele mudou sutilmente. Um flash de algo, surpresa, culpa, passou por seus olhos antes que ele conseguisse controlá-la. Por que pergunta isso? Disse ele, em vez de responder. Porque acabei de descobrir que meu pai perdeu todas as economias num fundo administrado pela sua empresa na década de 1990, e que ele se matou por causa disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Otávio ficou imóvel por um longo momento, como se as palavras de Aurora tivessem o atingido fisicamente. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, carregada de uma dor que parecia vir de lugares muito profundos. Fundo Esperança, disse ele, mais para si mesmo que para ela. Você sabia, disse Aurora, e não era uma pergunta. Você sabia quem eu era desde o primeiro dia.
Otávio se levantou e caminhou até a janela, observando a neve que continuava caindo sobre Viena. Ficou de costas para ela por um longo tempo, e quando finalmente se virou, havia lágrimas em seus olhos. Sim, disse ele, eu sabia. Aurora sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Toda a magia dos últimos dias, todas as conversas íntimas, todos os momentos de conexão, tudo havia sido baseado numa mentira. Então tudo isso foi... o quê? Culpa? Caridade? Uma forma de se redimir antes de morrer? Não, disse Otávio, com veemência. Aurora, não foi assim. Então me explica como foi, disse ela, levantando-se também. Me explica como você pode ter me enganado dessa forma. Otávio voltou a se sentar, parecendo de repente muito mais velho e frágil. Você precisa entender que eu não administrava diretamente o Fundo Esperança. Era meu sócio, Ricardo Sampaio, que cuidava desses investimentos. Eu estava focado nos negócios internacionais da empresa. Mas você era o sócio majoritário. Era sua responsabilidade. Era, admitiu ele. E quando descobri o que Ricardo estava fazendo, prometendo retornos impossíveis, usando dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, já era tarde demais. O fundo havia quebrado. Centenas de famílias tinham perdido tudo. E você? O que fez? Lavou as mãos? Não, disse Otávio com firmeza. Passei os 2 anos seguintes tentando ressarcir as vítimas. Vendi propriedades, liquidei investimentos, usei minha fortuna pessoal para devolver o que pude. Mas não foi suficiente. Nunca foi suficiente. Aurora o observava, tentando discernir verdade de manipulação em suas palavras. E meu pai? Você se lembra dele especificamente? Lembro-me de todos, disse Otávio com uma tristeza profunda. Antônio Mendes, comerciante, casado, uma filha adolescente, investiu as economias de uma vida inteira porque queria garantir o futuro da família. Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Quando soube que ele não aguentou a pressão, foi um dos momentos mais escuros da minha vida. Então você me conhecia desde sempre? Sabia quem eu era quando me encontrou no banco. Não exatamente, disse Otávio. Eu sabia que Antônio Mendes tinha uma filha chamada Aurora. Sabia que ela trabalhava no centro da cidade. Mas não fiz a conexão imediatamente quando você me ajudou, no banco. Foi só depois, quando vi seu nome completo na papelaria, que percebi quem você era. E então decidiu me usar para aliviar sua consciência pesada? Não, disse Otávio, com mais força do que ela havia visto desde que o conhecera. Aurora, pelo amor de Deus, não foi isso. Ele se levantou novamente e se aproximou dela. Mas Aurora recuou instintivamente. Quando percebi quem você era, continuou, minha primeira reação foi me afastar. Pensei que seria cruel demais, injusto demais, envolvê-la na minha vida quando eu tinha uma conexão tão terrível com o seu passado. Mas mesmo assim me convidou para viajar. Porque não consegui resistir, disse ele, com honestidade brutal. Porque você me mostrou uma gentileza que eu não merecia. Porque pela primeira vez em anos, alguém me fez sentir humano novamente. E porque me apaixonei por você no momento em que você segurou minha mão naquele banco. As palavras dele a atingiram como ondas, cada uma carregando emoções contraditórias. Raiva, dor, amor, confusão, tudo misturado numa tempestade que ameaçava arrastá-la. Você não tinha o direito, disse ela, com a voz trêmula. Não tinha o direito de tomar essa decisão por mim, de me fazer me apaixonar por você sem saber a verdade. Tem razão, disse Otávio. Não tinha. E se pudesse voltar atrás, teria contado tudo desde o primeiro dia. Mas, Aurora, meus sentimentos por você são reais. O que está acontecendo entre nós é real. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Perguntou Aurora, as lágrimas finalmente começando a cair. Como posso confiar em você depois dessa mentira gigantesca? Otávio se aproximou dela novamente e desta vez Aurora não recuou. Ele estendeu a mão para tocar seu rosto, limpando uma lágrima, mas ela se afastou. Não me toque, disse ela. Preciso pensar,
Preciso processar tudo isso. Aurora, por favor. Não, disse ela, caminhando em direção à porta de sua suíte. Preciso ficar sozinha agora. Trancou-se no quarto e se jogou na cama, soluçando como não fazia desde a morte do pai. Tudo o que havia construído emocionalmente nos últimos dias desabou como um castelo de cartas. O homem em quem havia depositado sua confiança, por quem havia se permitido sentir amor depois de anos de isolamento emocional, era a pessoa responsável pela maior tragédia de sua vida. Mas conforme as horas passavam e o choque inicial diminuía, Aurora começou a analisar a situação com mais clareza. Otávio havia mentido sobre conhecê-la, mas suas emoções pareciam genuínas, e havia algo em sua explicação sobre o fundo esperança que soava verdadeiro. A dor em seus olhos quando falou sobre as vítimas, a forma como conhecia detalhes específicos sobre seu pai, a admissão de responsabilidade, mesmo quando não era diretamente culpado. Por volta da meia-noite bateram levemente em sua porta. Aurora? Era a voz de Otávio. Não precisa abrir. Só quero que saiba que estou aqui se quiser conversar. Ela não respondeu, mas pode ouvi-lo do outro lado da porta. Sei que não tenho o direito de pedir perdão, continuou ele. Sei que menti, para você mesmo que por omissão. Mas preciso que saiba que tudo o que senti por você, tudo o que vivi com você nestes dias, foi real. Você me deu algo que eu achava que havia perdido para sempre. A capacidade de amar e ser amado. Aurora fechou os olhos, sentindo o coração se partir. Se quiser voltar para o Brasil amanhã, disse Otávio, eu entendo. Providenciarei tudo. Mas se me der uma chance, uma única chance de provar que meus sentimentos são verdadeiros, ficarei grato pelo resto da vida, por menor que seja esse tempo. Ela ouviu os passos dele se afastando e ficou acordada o resto da noite, olhando para o teto tentando decidir o que fazer. Na manhã seguinte, Aurora tomou um banho demorado e se vestiu com cuidado. Havia tomado uma decisão durante a madrugada e precisava de força para executá-la. Encontrou Otávio na sala comum tomando café. Ele parecia não ter dormido. Havia olheiras profundas sob seus olhos e uma palidez que não era apenas resultado da doença. Bom dia, disse ela sentando-se, em frente a ele. Bom dia, respondeu ele cauteloso. Como se sente? Confusa, magoada, mas também curiosa. Curiosa? Sobre você, sobre nós, sobre onde isso pode levar. Aurora respirou fundo. Otávio, o que você me fez foi terrível. Mentir sobre conhecer minha identidade, me manipular emocionalmente. Aurora. Deixa eu terminar, disse ela. Foi terrível, mas também entendo por que você fez. E mais importante, acredito que você se arrependeu. Um flash de esperança passou pelos olhos dele. Mas se vamos continuar, se eu vou continuar nesta viagem com você, preciso da verdade absoluta, sobre tudo, sobre seu passado, sobre meus pais, sobre sua doença, sobre seus sentimentos, sem omissões, sem meias-verdades. Você terá, disse Otávio imediatamente, prometo que terá. E preciso de algo mais, disse Aurora. Preciso entender exatamente o que aconteceu com meu pai. Quero ver os documentos, quero saber todos os detalhes. Se vou perdoá-lo, preciso perdoar com conhecimento completo dos fatos. Otávio assentiu. Tenho todos os arquivos do Fundo Esperança comigo. Trouxe para Viena porque estava planejando resolver as últimas questões legais pendentes. Você pode ver tudo. Durante as horas seguintes, Aurora mergulhou numa documentação que contava a história completa da tragédia que destruiu sua família. Descobriu que Otávio estava sendo honesto. Ele realmente não administrava diretamente o fundo e realmente havia usado sua fortuna pessoal para tentar ressarcir as vítimas. Também descobriu algo que Otávio não havia mencionado. Ele havia tentado contatar especificamente as famílias mais afetadas, incluindo a dela, mas Aurora e a mãe haviam se mudado após a morte do pai, e ele não conseguira localizá-las. Você procurou por mim, disse ela quando terminou de ler. Procurei, confirmou Otávio. Durante anos. Queria pedir desculpas pessoalmente. Queria tentar de alguma forma compensar o que havia acontecido.
E agora a encontrou. Por acaso. Não foi por acaso, disse Otávio, surpreendendo-a. Aurora, preciso te contar uma coisa que vai soar impossível de acreditar. Depois de tudo que já aconteceu, acho que posso acreditar em qualquer coisa. Otávio hesitou, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo que havia guardado por muito tempo. Quando soube do diagnóstico, disse ele, quando os médicos me disseram que eu tinha poucos meses de vida, fiz uma lista das coisas que precisava resolver antes de morrer. No topo dessa lista estava encontrar você. Aurora o observou intrigada. Contratei detetives particulares para localizá-la, continuou Otávio. Descobri onde você trabalhava, onde morava, qual era a sua rotina. Mas quando finalmente tive coragem de procurá-la... Quando? Naquele dia no banco. Não foi coincidência eu estar lá, Aurora. Eu sabia que você passava por lá às vezes. Havia estado esperando por uma oportunidade de encontrá-la naturalmente. Aurora sentiu as pernas ficarem fracas novamente. Então, tudo foi planejado? O encontro foi planejado, admitiu Otávio, mas nada do que aconteceu depois foi. Quando você me ajudou naquele banco, quando mostrou aquela gentileza genuína, quando sorriu para mim como se eu fosse apenas um homem comum que precisava de ajuda. Aurora, foi a primeira vez em décadas que alguém me tratou assim. E você? Decidiu me seduzir. Decidi me apaixonar por você, corrigiu ele. Há uma diferença. Aurora ficou em silêncio por um longo tempo, processando mais essa revelação. Tudo havia sido ainda mais calculado do que imaginara, mas paradoxalmente, isso a fazia acreditar mais na sinceridade dos sentimentos de Otávio. Um homem à beira da morte, buscando redenção, se apaixonando genuinamente pela filha de uma de suas vítimas. Havia uma simetria poética nisso que era demasiado estranha para ser inventada. Otávio, disse ela finalmente, me responde uma coisa com total honestidade. Qualquer coisa. Se você não estivesse morrendo, teria me procurado mesmo assim? Ele pensou por um longo momento antes de responder. Não sei, disse ele com honestidade. Talvez não tivesse tido coragem. A perspectiva da morte me deu uma urgência que talvez não tivesse tido em outras circunstâncias. Obrigada, disse Aurora, por ser honesto. E agora? O que fazemos agora? Aurora se levantou e caminhou até a janela. Viena se estendia lá fora, linda e serena sob a neve, alheia ao drama humano que se desenrolava na suíte do hotel. Ela pensou em seu pai, em como ele seria orgulhoso de vê-la ali, naquela cidade magnífica, vivendo experiências que ele nunca havia tido a oportunidade de viver. Pensou na vida segura mas vazia que havia deixado em São Paulo. Pensou no amor que sentia crescer no peito, mesmo diante de todas as revelações. Agora, disse ela se virando para Otávio, você vai me contar tudo sobre Celeste. Como vocês se conheceram, como foi o casamento, como ela morreu. Quero conhecer a mulher que você amou antes de mim. Aurora. E depois, continuou ela, você vai me levar para conhecer a Viena dela, os lugares que ela amava, as memórias que vocês construíram juntos. Porque se vou dividir estes últimos meses com você, preciso entender completamente quem você é. Otávio a observou com uma expressão de espanto, misturado com gratidão. Você está me dando uma segunda chance? Estou me dando uma segunda chance, corrigiu Aurora. A chance de viver intensamente, mesmo sabendo que vai doer. A chance de amar alguém completamente, mesmo sabendo que vou perdê-lo. A chance de ser corajosa como meu pai teria querido que eu fosse. Otávio se aproximou dela devagar, como se temesse que ela mudasse de ideia. Quando estava próximo o suficiente para tocá-la, estendeu a mão e acariciou seu rosto. Eu te amo, disse ele simplesmente. Amo sua força, sua generosidade, sua capacidade de perdoar. Amo a forma como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Eu também te amo, disse Aurora, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras saíram. Apesar de tudo, por causa de tudo, te amo exatamente como você é, com seus erros, suas mentiras, sua redenção. Ele se inclinou e a beijou finalmente,
Foi um beijo suave, carregado de emoção, que selou uma decisão que ambos sabiam seria dolorosa, mas necessária. Quando se separaram, Aurora viu lágrimas nos olhos dele. Não temos muito tempo, disse. Ela. Então vamos aproveitá-lo, respondeu Otávio. Os dias seguintes em Viena foram diferentes dos anteriores. Havia uma intensidade nova em tudo que faziam, uma consciência aguda de que cada momento era precioso porque limitado. Otávio contou histórias sobre Celeste, como ela tocava piano até altas horas, como fazia questão de alimentar os pombos no parque mesmo no inverno mais rigoroso, como ria de forma contagiante quando assistia a comédias bobas na televisão. Visitaram o conservatório onde ela havia estudado, o café onde costumava escrever cartas para Otávio quando ele viajava a negócios, o pequeno teatro onde haviam assistido à primeira ópera juntos. Aurora descobriu que não sentia ciúme da esposa morta. Ao contrário, sentia gratidão por Celeste ter ensinado Otávio a amar profundamente. Ela teria gostado de você, disse Otávio uma tarde, enquanto caminhavam pelo cemitério central de Viena, onde grandes compositores estavam enterrados. Por quê? Porque você tem a mesma generosidade que ela tinha, a mesma capacidade de ver beleza onde outros veem apenas problemas. Naquela noite, pela primeira vez, fizeram amor. Não foi apenas sexo, foi uma união que transcendia o físico, uma forma de comunicação que dispensava palavras. Aurora descobriu que Otávio era um amante atento e generoso, que a tocava como se ela fosse feita de porcelana preciosa. E ele descobriu nela uma paixão que havia sido reprimida por anos, uma entrega total que o comoveu até as lágrimas. Depois, deitados na cama da suíte dele, observando a neve cair através da janela, conversaram sobre o futuro, ou a falta, dele. Não quero que sofra desnecessariamente por minha causa, disse Otávio acariciando os cabelos dela. Já estou sofrendo, disse Aurora, mas é um sofrimento que vale a pena. Prefiro sofrer por ter amado você do que nunca ter conhecido. Esse amor. Você é mais forte do que imagina, disse ele. Estou aprendendo isso, respondeu ela. Passaram mais uma semana em Viena, vivendo com a intensidade de quem sabe que o tempo é limitado. Assistiram a concertos, visitaram museus, jantaram em restaurantes que serviam pratos que existiam há séculos. Otávio estava ficando visivelmente mais fraco. Às vezes precisava descansar depois de caminhadas curtas, e Aurora notou que ele tomava medicamentos que não havia mencionado antes. Está piorando, não está? Perguntou ela uma manhã, vendo